Você já se pegou sorrindo quando na verdade queria gritar, engolindo palavras quando queria explodir, concordando quando no fundo discordava completamente? Todos nós já fizemos isso, e há um preço a ser pago. A raiva é a emoção mais temida e rejeitada da sociedade moderna. Desde criança, você aprende que expressar raiva é feio, imaturo, descontrolado. Engole esse choro. Não faz escândalo. Controle-se. Estas frases moldam sua relação com a raiva desde cedo. Mas o que acontece com uma emoção quando ela é constantemente reprimida? Ela simplesmente desaparece? Não. A energia emocional não se dissipa. Ela se transforma. Imagine um rio bloqueado por uma represa. A água não deixa de existir. Ela se acumula, aumenta a pressão, até encontrar uma saída, muitas vezes destrutiva. O mesmo acontece com sua raiva reprimida, e os danos são mais profundos do que você imagina. O corpo guarda o que a mente esconde. Esta não é apenas uma frase poética, é uma realidade biológica. Quando você reprime a raiva, seu corpo entra em estado de luta ou fuga. Cortisol e adrenalina inundam sua corrente sanguínea. Sua pressão arterial aumenta. Seus músculos se tensionam. Este estado deveria ser temporário. Mas quando a raiva é constantemente suprimida, essa resposta física se torna crônica. Um estudo da Universidade de Michigan acompanhou 1.300 pessoas por 17 anos e descobriu que aquelas que reprimiam sua raiva tinham um risco 2 vezes maior de desenvolver doenças cardíacas. Outra pesquisa da Harvard Medical School revelou que pessoas que habitualmente suprimem emoções negativas apresentam níveis mais altos de proteína C reativa, um marcador de inflamação associado a diversas doenças crônicas. Mas o dano não é apenas físico. Psicologicamente, a raiva reprimida é como um veneno de ação lenta. Ela contamina seus pensamentos, distorce sua autopercepção e corrói seus relacionamentos. Você já conheceu alguém que é excessivamente agradável, que nunca discorda, que sempre diz sim, que parece ter um sorriso permanente, mesmo quando está claramente desconfortável? Esta pessoa está provavelmente sufocando um vulcão de raiva. O psicólogo Carl Jung chamava isso de sombra, as partes de nós mesmos que rejeitamos e tentamos esconder, mas que eventualmente encontram formas de se manifestar. A raiva reprimida raramente permanece como raiva. Ela se disfarça, se transforma, encontra válvulas de escape. E essas manifestações são frequentemente mais destrutivas que a expressão direta da emoção original. Tome o caso de Marcelo, 37 anos, executivo respeitado. Na superfície, ele era o profissional perfeito, calmo, cooperativo, nunca levantava a voz, mas sofria de enxaquecas debilitantes, insônia e depressão persistente. Em terapia, descobriu-se que Marcelo havia passado a vida inteira reprimindo sua raiva. Cresceu em uma família onde expressar discordância era inaceitável. Na escola, aprendeu que meninos bons não brigam. No trabalho, adoptou a máscara do jogador de equipe, que nunca causava conflitos. Toda essa raiva contida encontrou uma saída. Virou-se contra ele mesmo. Sua mente transformou a raiva não expressa em autodestruição. Este é um padrão comum. A raiva reprimida frequentemente se manifesta como autocrítica implacável. A voz interior que constantemente te diminui, te culpa, te envergonha. Essa voz não é sua consciência.
é sua raiva voltada contra você mesmo. Comportamentos passivo-agressivos. Aquele colega que concorda com a decisão na reunião, mas depois sabota o projeto com esquecimentos e atrasos. A pessoa que diz, claro, sem problemas, mas depois se vinga com pequenas retaliações indiretas, explosões desproporcionais. Quando pequenos inconvenientes geram reações intensas, é sinal de que há um acúmulo de raiva não processada, como uma panela. De pressão sem válvula de escape, a menor provocação causa uma explosão devastadora, ressentimento crônico. A tendência de guardar mágoas por anos, remoendo ofensas passadas. O ressentimento é raiva congelada no tempo, preservada como um fóssil emocional. Cinismo e sarcasmo constantes. O humor ácido frequentemente mascara uma raiva profunda com o mundo. É uma forma socialmente aceitável de expressar hostilidade sem admitir que se está com raiva. Mas talvez a manifestação mais destrutiva seja a depressão. Como disse o psiquiatra James Gilligan, a depressão é raiva voltada para dentro. Muitos casos de depressão têm na sua raiz uma incapacidade de processar e expressar raiva de forma saudável. A pessoa incapaz de direcionar a raiva para o exterior volta toda essa energia contra si mesma. Uma pesquisa da Universidade de Washington mostrou que pacientes depressivos frequentemente apresentam altos níveis de hostilidade reprimida. Quando aprenderam a expressar adequadamente sua raiva, 67% relataram melhora significativa nos sintomas depressivos. Então, o que fazer com essa emoção tão temida? Primeiro, é necessário entender que a raiva, em si, não é negativa. É uma emoção essencial, com funções evolutivas importantes. A raiva pode ser um sinal de que seus limites foram violados. Quando você se sente irritado após um comentário invasivo ou uma atitude desrespeitosa, sua raiva está sinalizando. Isso não é aceitável. Uma fonte de energia para mudanças necessárias. Movimentos sociais importantes nasceram da raiva, justa contra injustiças. Sem raiva, muitas transformações positivas jamais teriam acontecido. Um mecanismo de proteção. A raiva prepara seu corpo para se defender quando sente uma ameaça. É parte do seu sistema de sobrevivência. O problema não está na raiva em si, mas na nossa relação disfuncional com ela. Reprimir a raiva é como tomar analgésicos para dor crônica sem tratar a causa. O sintoma desaparece temporariamente, mas o problema subjacente continua e frequentemente piora. A alternativa não é descontrole emocional ou agressividade. É consciência e expressão adequada. Nos ensinaram desde cedo como expressar gratidão, alegria, até mesmo tristeza. Mas raramente aprendemos a linguagem saudável da raiva. O primeiro passo é reconhecer, admitir para si mesmo: estou com raiva. Sem julgamento, sem vergonha, observe as sensações físicas, o calor no rosto, a tensão nos ombros, a respiração acelerada. Familiarize-se com os sinais corpóreos da sua raiva. Questione-se: o que essa raiva está tentando me dizer? Que limite foi ultrapassado? Que necessidade minha não está sendo atendida? A raiva geralmente é um mensageiro, e matar o mensageiro não resolve o problema que ele veio anunciar. Considere o caso de Ana, 29 anos. Ela se considerava uma pessoa tranquila até que começou a sofrer de crises de ansiedade inexplicáveis. Em terapia, percebeu que tinha dificuldade em dizer não, especialmente para sua família.
Quando aprendeu a identificar e expressar sua raiva de forma assertiva, estabelecendo limites claros, suas crises de ansiedade diminuíram drasticamente. Expressão saudável da raiva não é gritar, quebrar objetos ou atacar verbalmente os outros. Isso é descarga descontrolada, não expressão consciente. A raiva saudável se manifesta na assertividade, na capacidade de dizer, com calma e firmeza: isso não está certo para mim. Essa atitude me incomoda. Não vou aceitar ser tratado dessa forma. É a diferença entre explodir e comunicar. Ironicamente, quanto mais você aprende a expressar adequadamente sua raiva no momento certo, menos raivoso você se torna, porque não há acúmulo, não há ressentimento crônico, não há pressão interna. O filósofo Aristóteles dizia: qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é fácil. Esta é a arte da raiva consciente. É uma habilidade que pode ser aprendida, desenvolvida e aperfeiçoada. E o impacto dessa mudança vai muito além da gestão emocional. Afeta sua saúde física, seus relacionamentos, sua autenticidade no mundo. Pessoas que sabem expressar adequadamente sua raiva tendem a ter relacionamentos mais honestos, porque não há ressentimentos ocultos, não há mágoas acumuladas por anos, elas tendem a ter melhor saúde física. Estudos mostram que expressar emoções de forma saudável fortalece o sistema imunológico e reduz o risco de várias doenças. E, talvez mais importante, elas desenvolvem uma relação mais autêntica consigo mesmas, porque não estão constantemente negando uma parte importante da sua experiência humana. A próxima vez que você sentir raiva surgindo, tente algo diferente. Em vez de sufocá-la, dê um passo atrás. Observe-a com curiosidade, não com medo. Pergunte-se: o que estou realmente sentindo? O que preciso expressar? Como posso fazer isso de uma forma que seja verdadeira, mas não destrutiva? Lembre-se, sua raiva não é sua inimiga. É uma parte de você tentando proteger algo importante. Seus valores, seus limites, sua dignidade. Ouvi-la não significa ser controlado por ela. Pelo contrário, é o primeiro passo para uma relação mais consciente com todas as suas emoções. Verdadeira maturidade emocional não está em nunca sentir raiva, mas em saber o que fazer com ela quando surge. E agora me diga, você reconhece em si mesmo alguns dos sinais de raiva reprimida